Evangelho de João, capítulo 4. A gente tem aqui uma história bastante conhecida. Vou ligar só as lâmpadas da ponta, a primeira da mulher samaritana, mas eu estava pensando agora, se aproximando do final do ano, e minha mulher geralmente ela me cobra algumas coisas em casa, né? Então ela falou, cadê a nova série de mensagens? Não, bom. E aí ela disse, eu falei, mas tem poucas celebrações. É bom série de mensagens. Aí eu falei, ela está, de certa forma, me impressionando um pouquinho. E aí eu pensei, o que discutir, né, nas últimas celebrações comunitárias do ano. E, ao que me parece, quando o final do ano se aproxima, a nossa relação com o tempo também, com o conceito do tempo, vai se intensificando bastante. Eu acho que fica baixo para a transmissão do Facebook. Está dando microfonia. Aumenta um pouquinho. Vai aos pouquinhos. E sempre tem aquela questão de que quando se aproxima o final do ano, a gente faz aquele balanço sobre o que conseguiu alcançar, sobre o que não conseguiu alcançar, aquelas metas, algumas assim na parte mais física, vou perder peso, é o meu momento, esse ano é ímpar, não é par, e eu vou fazer academia, e eu vou seguir uma dieta vegana, e vou parar de comer carne, se eu comer, eu vou comer picanha sem gordura. Então tem uma série de promessas. Não vou entrar em relacionamentos amorosos em que eu sofra muito, eu não vou ficar me humilhando para ninguém, eu vou entrar no Tinder ou sair do Tinder. Enfim, tem uma sequência de promessas que, de alguma forma, tem o objetivo da gente otimizar esse próximo ciclo que vai iniciar, da gente, de alguma forma, entender que vamos fazer um processo de autovalorização, de que a gente vai cuidar de si. De certa forma, é isso. Alguns que sentem que vem de um ciclo, de um período mais assim egoísta, mas o meu mundo também faz um movimento de vou me preocupar mais com o outro, vou ligar para as pessoas, eu vou tomar cafés, eu vou, enfim, me preocupar mais com o bem comum, que eu acho que eu passei o ano muito concentrado em coisas que foram unicamente minhas. E eu pensei um pouquinho sobre isso. Então, por que passado, presente e futuro? Eu lembro de alguém que me procurou há meses atrás, e eu achei muito curioso que nos primeiros minutos de conversa, a proposta da pessoa para mim foi a seguinte: Clay, geralmente quando a gente procura alguém para conversar, a gente fala muito de passado, e eu não quero isso. Já vou te avisando que eu não quero nenhuma perguntinha sobre o meu passado. Eu gostaria de falar sobre daqui para frente. Eu achei aquilo curioso, eu falei, ok, desculpa, né? Eu não vou perguntar nada que se passou. A pessoa já na altura dos seus 50 e poucos anos e, de repente, Clay, olha, eu lembro de uma coisa, eu tinha 16 anos, depois eu tinha 14, depois eu tinha 20, depois eu tinha 30, 50 minutos depois eu falei assim, olha, você lembra qual foi a sua primeira frase nessa conversa? Ela disse, não deu certo, né? Eu fui falando só do passado. Eu falei, então, eu não te perguntei, mas você foi me dizendo do seu passado. Todo ser humano tem a sua história, e essa história, ela aparece a partir de algum tipo de narrativa. Falar sobre si é alguma forma de recontar essa história. Enquanto eu conto de mim, falo de mim para alguém, eu estou recontando para mim mesmo. Eu fui o sujeito que vivia aquelas experiências, então eu sei o que eu vivi, mas se eu não der nome ao que eu vivi, é como se eu não tivesse vivido. Tem um teórico, Walter Benjamin, teve uma situação muito curiosa, porque pós Primeira Guerra Mundial, me parece que foi a Primeira Guerra Mundial, o pessoal foi fazendo uns estudos que os soldados, mesmo vencedores, voltaram muito silenciosos. Eles não falavam sobre a guerra, eles não contavam sobre a experiência de guerra.
E o pessoal falou, mas como assim? Quando a gente pensa nos gregos lá, a beleza de viver uma guerra era contar sobre aquela guerra. Inclusive, morrer na guerra era uma grande questão. Assim, a eternidade para o grego antigo estava sempre vinculada ao quanto de memória vai existir sobre mim depois que eu não existir. Então, falar sobre a guerra, falar sobre o exército que venceu, o país que venceu, essa era a graça da guerra na antiguidade grega. Mas na Primeira Guerra Mundial não foi isso que aconteceu. Os caras voltaram silenciosos. Foram cometidas muitas atrocidades nas duas grandes guerras mundiais. Então, esses caras, e aí se desenvolveram pesquisas a partir disso, esses caras tentaram omitir essas experiências negativas da guerra da sua própria história. Como se fosse assim, inconscientemente, quando eu não narro, quando eu não falo sobre isso, é como se eu não tivesse vivido, é como se eu não integrasse essas experiências ruins na minha própria história. Então eu crio uma lacuna interna dentro de mim. Então, dito de outra forma, seria impossível dar conta da proposta daquela senhora que me disse que não queria falar sobre o passado. Não tem como, ninguém vai contar de si sem dizer do que foi, do que aconteceu, sem tratar desse passado. Porque é isso que me constitui como pessoa. É falar de mim que integra quem eu sou. Negar parte da minha história nunca é um bom caminho. Ainda que tenham sido experiências ruins, por isso que a gente fala muito do termo ressignificar. Quer dizer, não é negar o que eu vivi. Isso não tem como ninguém dar conta, porque vai aparecer de alguma forma, de uma maneira negativa na nossa vida, nos meus atos, em quem eu sou, no que eu penso, em como eu ajo, em como eu atuo no mundo, em como eu vivo a experiência do dia a dia. Então eu preciso sempre tentar encontrar um espaço dentro de mim possível para ressignificar, inclusive, essas experiências mal vividas. Então, falar sobre o tempo necessariamente é falar do passado. E Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1, eu vou ler aqui o relato. Capítulo 4, a partir do versículo 1. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, batizava e fazia mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judéia, a região do sul, e voltou para a Galileia, a região lá do norte. No caminho ele teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano chamado de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa jornada, da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco tempo depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo. Eram 30 metros de profundidade esse poço. Disse ela: de onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui para tirar água.
Vá buscar seu marido, disse Jesus. Papo de doido, né? Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos. É fartura. E não é casada com o homem com quem vive agora. É um amante. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, crê em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos, nós judeus, com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Contexto do que estava acontecendo. Jesus percorria várias cidades anunciando o Evangelho. Especificamente o Evangelho de João tem um diferencial diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados os livros sinóticos, né? Tinham ali suas semelhanças e relatos muito parecidos. No Evangelho de João você tem discursos mais longos de Jesus, e é um evangelho, vamos dizer assim, em que os encontros de Jesus, eles se dão muito no individual. Nicodemos, mulher samaritana, Ciro Fenícia, cego de Jericó e tantos outros. Jesus vai tendo encontro com pessoas específicas. O boato já tinha rolado na região, Jesus estava fazendo milagres, dando discursos e operando maravilhas em toda a região de Jerusalém e as cidades no entorno. E nesse momento, Jesus sabia que estava rolando na Rádio Peão a seguinte notícia: olha, os fariseus estão dizendo que Jesus batiza mais do que João Batista. Se João Batista já estava nos causando problemas, esse tal de Jesus está nos causando mais ainda. Antes disso, tinha acontecido uma situação em que alguns discípulos de João Batista tinham dito: João, aquele senhor lá que apareceu aqui, aquele cara que você batizou no Jordão, está todo mundo indo para ele, está todo mundo sendo batizado lá. E aí João Batista falou: mas, galera, tá tudo ok, assim. De fato, lembra que eu disse para vocês que eu vim abrir um caminho, mas quem é maior do que eu estava chegando, então é ele. Então importa que ele cresça mesmo e que eu diminua. Então, se a igreja dele está crescendo, se o pessoal está indo para lá, pode deixar, porque isso é o que tem que acontecer. Inclusive, vocês vão me deixar e vão partir para ele, porque ele é maior do que eu. E essa notícia chegou lá também aos fariseus. Como não era o momento ainda de Jesus ser preso, ele estava na região da Zona Sul, isto é, ele estava ali na região da Judéia, especificamente Jerusalém, e ele falou: é melhor eu ir para o norte de novo, porque essa galera vai tentar me prender. E diz o texto aqui que era necessário passar por Samaria. Na verdade, não era necessário. O judeu passar por Samaria era uma situação muito perigosa, porque havia uma rixa ali entre os dois povos, né? Então você tinha os samaritanos e tinha os judeus. Samaritano é uma espécie de um judeu misturado, não era um judeu puro mesmo, assim, sabe? Raiz mesmo. Eles tinham uma mistura por conta da época de 722 a.C., em que o rei da Síria tomou lá a parte norte com as 10 tribos, destruiu parte do povo, levou vários homens para outros reinos que eles tinham conquistado e conduziu à região de Samaria, que era a capital do reino lá do norte, outros caras para eles se casarem com essas mulheres, terem filhos e esse povo perdeu o poder bélico, o poder de identidade cultural. Então, era um povo misturado. Muita coisa já tinha acontecido entre eles no momento que o pessoal do sul, Judá e Benjamim, foi lá para a Babilônia cativo e ficaram 70 anos cativo. Neemias, Zorobabel foram reconstruir muro, templo. Essa galera do norte não gostou muito, tentou ajudar. Quando Neemias recusou, eles falaram: então tá bom, se você está recusando, a gente também vai fazer uma picuinha aqui com o rei
para ver se vocês não conseguem reconstruir templo, reconstruir muro. Então sempre houve uma rixa histórica entre os judeus puros do sul e os samaritanos, que era essa galera meio que misturada do norte. Enfim, o lugar de adoração também era uma outra discussão que acontecia muito entre eles, porque o judeu considerava sempre o lugar de adoração como sendo o templo lá de Jerusalém. E os samaritanos, nessa época da divisão, para que o pessoal não precisasse descer do norte e adorar em Jerusalém, eles chegaram na região de Siquém, que era uma terra lá que Jacó já tinha adquirido bem antigamente lá, Gênesis capítulo 30, 31, mais ou menos, e eles falaram, foi aqui que o Jacó, que é o pai de todo mundo, que é Israel, o pai de todos esses dois povos, samaritanos e judeus, foi aqui que ele se estabeleceu, foi aqui que ele alimentou os animais, os filhos dele, foi aqui que ele construiu o altar a Deus, quando ele estava fugindo de Jacó, porque ele era usurpador, lembra aquela historinha toda lá? Foi ali que ele fez um altar a Deus, então o lugar de adoração é Siquém. Siquém teve um caso com uma das filhas de Jacó, mas na verdade não foi bem um caso, ele estuprou a filha de Jacó, e depois tentaram fazer um acordo naquelas terras, o Siquém filho de Amor e tudo mais, e fizeram um acordo lá de circuncisão, mas num dado momento os filhos de Jacó acharam por bem se matar todos os homens de Siquém. Então vamos matar todo mundo, a gente assume essa terra, fica melhor. Por fim, essa região de Siquém, essa cidade provavelmente que no primeiro século foi chamada de Sicá, era o ponto principal ali dessa época histórica de Jacó, que depois foi chamado de Israel. Então, eles diziam, aqui é o lugar de adoração, aqui é que os sacerdotes nos ensinaram a adorar, então o lugar de adoração é aqui. Então ficavam os judeus dizendo, lugar de adoração é Jerusalém, no templo, e os samaritanos, que era o judeu misturado, dizendo, o lugar de adoração é aqui em Sicá. E é curioso, porque necessariamente quem vai do sul para o norte ou do norte para o sul, quem ia naquela época, tinha de fato que passar por Samaria. Mas para evitar esse contato direto, eles faziam um caminho mais demorado, a região do oeste, passavam por todo o entorno da margem do Rio Jordão, para não ter contato com o pessoal da cidade. Jesus faz o contrário. Eu quero passar por dentro da cidade e eu tenho alguns planos para essa cidade. E é o que o texto conta, que Jesus passou por ali, ele teve sede, era já por volta do meio-dia, e ele sentou ali no parapeito, ali no muro do poço, enquanto isso os discípulos foram comprar comida, e ele começou a trocar ideia com essa mulher. Mas o que eu acho interessante dessa história, a gente vai trabalhar um pouquinho alguns detalhes dela. Jesus tinha um plano na vida daquela mulher, Jesus fez questão de passar por dentro da cidade, mas a temática, na maior parte do tempo dessa conversa, também foi o passado, né? Jesus inicia essa conversa falando do presente, eu estou com sede, eu quero beber água. Essa mulher questiona Jesus, porque diz, Jesus, calma aí, deixa eu te contar assim, deixa eu tentar contar para o senhor a minha história, mas é uma história que tem duas versões. Tem a versão de vocês, judeus, e tem a minha versão. É a história do meu povo. E eu acho legal, porque no primeiro momento o que estava em tema ali era a história do povo dela. Isso é uma coisa legal para a gente pensar, porque a gente é um sujeito, homem e mulher, de um tempo. A gente nasceu nesse tempo. A gente não tem como se isolar da história da nossa época. A gente não tem como lidar como se a gente não fosse, por exemplo, brasileiro, como se a gente não vivesse num país em crise, como se a gente não tivesse a pobreza no nosso entorno o tempo inteiro, como se a gente não tivesse a corrupção nos confrontando aí o tempo inteiro. Na nossa política, é tipo aquele secretário que assumiu o Ministério da Cultura agora, que na verdade virou uma secretaria debaixo de um outro ministério, que ele diz que, de certa forma, a escravidão, segundo ele, palavras dele do governo brasileiro, que foi bom para o negro ser escravizado, porque senão ele estaria sofrendo até hoje na África. Então, ter sido escravizado naquela época lá, há séculos atrás no Brasil, foi legal porque os descendentes puderam ter oportunidade no Brasil. Coisa que, se eles tivessem ficado na África, eles não estariam bem até hoje. Então,
Simplesmente o cara falou isso. Outro procurador da República disse também essa semana que o Brasil só precisou importar escravos negros, africanos, porque o índio é muito preguiçoso. Então, se o índio fosse um bom trabalhador, os portugueses não precisariam exportar negro. Então, isso é curioso, porque são falas que a gente tem do governo do nosso país, deixar de considerar a nossa própria história. E é curioso, porque o evangelho de Jesus, como aconteceu no encontro com essa mulher, é um evangelho que nos encontra dentro da história. A gente não tem como se isolar da história do nosso povo. O que essa mulher estava dizendo para Jesus era, primeiro, olha, você está me pedindo água, mas não convém a gente se falar. Porque o judeu, ele não fala com o samaritano. Jesus falou, mulher, calma, espera um pouco. Você sabe quem está te pedindo essa água? Porque se você soubesse, na verdade a pergunta seria ao contrário. Você iria me pedir água. E essa água que você está aqui prezando tanto, do poço de Jacó, desse lugar histórico para o povo de Israel e da origem dos dois povos, né? O judeu puro e o judeu misturado, que é o samaritano, desse ponto histórico aqui, eu sei que esse poço é importante para a história do seu povo, mas eu tenho como te dar uma água, e se você tomar dessa água, você nunca mais vai ter sede. Eu estou te dando essa opção. Eu conheço a história do teu povo. Eu sei o que aconteceu. Inclusive, eu venho dessa linhagem, porque a salvação vem dos judeus. O Messias que vocês, os judeus, aguardam, está aqui diante de vocês. E a mulher pensou em tudo aquilo que estava se discutindo, que se discutiu ao longo da história sobre a diferença desses povos. E é como se ela dissesse, não, mas o nosso lugar de adoração é aqui. Olha, o sacrifício primeiro que foi celebrado em Deuteronômio foi aqui. Foi aqui que Jacó fez o sacrifício. Assim, ele passou por aqui. Esse daqui é o lugar de adoração. E aí ela pensava, não, mas os judeus criticam muito a gente porque acham que a gente sempre se envolveu com outros deuses. Tem todo esse problema. Não é fácil eu lidar com o Senhor. O Senhor parece que está questionando a minha própria história. É como se o Senhor estivesse me pedindo para dar um novo significado para a minha história. Como assim? Como que eu vou abrir mão disso? E Jesus falou, calma, a minha conversa está num outro plano. Espera um pouco, você está no mundo muito da necessidade. Você está olhando para a água como a água aqui que vai resolver a sua sede momentaneamente. Mas eu estou oferecendo para você um outro tipo de água. Essa água que eu ofereço para você, você nunca mais terá sede. Quando Jesus fala isso, essa mulher, ela se surpreende, ela fala, putz, legal, então, talvez eu não precisasse mais vir a esse poço. Olha que conversa. Se essa água que o Senhor me dá faz com que, e vai fazer com que nunca mais eu tenha sede, então eu não preciso mais vir a esse poço. O Senhor está percebendo que eu venho ao poço no horário do meio-dia, enquanto que todas as mulheres da cidade vêm ao poço de manhã cedo ou no final do dia, as mulheres de família, mas eu não posso vir, por conta da minha fama na cidade, eu não posso vir tirar água junto com as outras mulheres. O Senhor percebeu que eu estou sozinha, porque a minha vida é isso, a minha vida é solitária. O Senhor está percebendo isso? Ela sai do discurso do povo, dessa história que faz muito sentido para ela, porque é a história do povo dela, e ela diz, essa é a minha história, tá vendo que eu estou sozinha aqui no poço? Aí é possível esse trabalho, esse tipo de interpretação no texto, de que essa mulher, ela começou a ter uma paixão ali por Jesus, ela se interessou um pouco mais por Jesus. Ela era solitária, e aí, quando Jesus percebe isso, Jesus dá um corte e fala, busca o teu marido. Só para você entender assim, eu estou te fazendo uma proposta, mas não é bem o que você está achando que é. Assim, eu não sou mais um candidato na sua vida. Aí ela falou, então, senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus responde para ela, você falou bem, assim, você já teve 5, eu não sei se foi divórcio, se foi viuvez, se essa mulher matou 5 caras, mas e o que tu tem hoje não é teu, provavelmente é de alguma vizinha, assim, não é teu esse marido, então, eu sei disso. Aí ela falou, o senhor é profeta, né? Já que o senhor é profeta, qual que é o lugar da adoração? Aí volta ela com o tema de novo. Qual que é esse lugar? A adoração é aqui, é lá. Jesus falou, ei, filha, calma, você não está entendendo. É outra coisa. O meu pai está procurando outra coisa. Não é mais lugar,
não é mais o espaço geográfico. Eu sei o que significa esse momento para você. E aí ela fala, mas a gente não tem que aguardar um Messias? E Jesus fala, mas sou eu, assim. Eu estou falando com você. Ela diz assim, é você mesmo? Sou eu. Eu sou o Messias. Esse que você está esperando está aqui diante de você. E nesse momento os discípulos chegam, porque tinham ido comprar McDonald's. Quando eles chegam, aí eles ficam meio constrangidos, mas diz o relato do apóstolo João que ninguém também pergunta, o que o senhor está fazendo aí? Conversando com essa mulher com esse shortinho, essa mulher isso, essa mulher aí, muito animadinha, o que o senhor está conversando? Ninguém perguntou. Pensaram, mas não perguntaram, o senhor é judeu, essa mulher é samaritana. Eles pensaram muita coisa que a mulher também pensou e dividiu com Jesus, mas eles acharam por bem não entrar nesse mérito. E Jesus vai se aproximando agora daquilo que é além da história daquele povo, mas indo para a história da mulher. Busca teu marido. Não, eu não tenho marido. Não, eu conheço a tua história. É como se Jesus estivesse dizendo isso para ela. Eu conheço a tua história. Eu sei que você já sofreu muito. Inclusive, é possível que você esteja procurando nessas relações alguma coisa que você não vai ter, que você não vai encontrar. Provavelmente Jesus olhou para aquela mulher e pensou assim, se fosse num termo bem moderno, século XX, assim, a sua relação com esses caras sempre foram relações objetais, quer dizer, você não era um ser. Você usou esses caras e esses caras também usaram você como objeto. Então, nunca foi uma relação de uma pessoa com outra pessoa. Foi a relação de uso do corpo. Você usa a tua sexualidade para seduzir pessoas para que elas se tornem teu objeto. E elas também te usam como objeto sexual, mas eu estou te oferecendo uma outra coisa. Eu estou te oferecendo um sentido que vai brotar da tua interioridade, vai brotar de dentro de você, vai dar vida eterna. Você sabe o que é água parada? Água parada não tem valor. Esse povo, tanto o judeu quanto o samaritano, sofreu durante vários séculos por conta de períodos de seca. Então era uma riqueza você morar numa terra que tivesse uma água corrente. Por isso que o poço também era tão valioso economicamente, socialmente para a cidade. Porque tinha água que surgia desse poço, desses lençóis lá freáticos. Então ter um riacho ou ter um poço era uma coisa legal, assim, era para quem pode, assim, ter um poço na cidade, porque a questão mesmo era você juntar água de onde tinha e no momento de seca ficar aquela água parada. Então a água parada tinha um significado muito ruim, tanto para o judeu quanto para o samaritano. Então quando Jesus diz para ela, olha, eu vou te dar uma água e depois que tomar dessa água você não vai ter sede, essa água vai jorrar, é a água mais valiosa que pudesse existir, que podia existir naquela época. Porque é uma água que jorra, é uma água que não fica parada. E o que Jesus está dizendo, essa água vai brotar dentro de você. Você não vai precisar mais do poço. Se a mulher, mas o senhor não tem corda, o senhor não tem um cântaro, como que o senhor vai pegar água? E Jesus diz, não estou falando sobre isso. Eu estou falando de alguma coisa muito maior. É como se, em todo momento, aquela mulher estivesse apresentando para Jesus o mundo da necessidade. Jesus estivesse dizendo para ela, olha, a vida transcende. Olha, o que você busca de prazer momentâneo, isso não dá conta da vida. Você pode conseguir mais 5 maridos, pode ser mais novo, pode ser mais velho, pode ser rico, pode ser pobre, você pode, enfim, pode ser... tá gravando. Mas enfim, pode ser qualquer coisa, mas não vai dar conta da vida. Sim, tá. Não vai dar conta da vida. Você precisa de alguma coisa que seja mais efetiva, alguma coisa que vá além desse mundo do aqui e do agora. Então, eu conheço o teu passado, eu conheço o passado do teu povo, mas eu estou te propondo alguma outra coisa que está para além disso. Quando essa mulher, nessa experiência com Jesus, percebe isso, ela ficou tão empolgada que ela soltou o balde dela lá, o cântaro dela, e correu para a cidade. Ela correu para a cidade. O texto não diz que essa mulher deu resposta para Jesus. O texto não fala que houve uma finalização ali do que estava sendo dito. Essa mulher partiu para a cidade, olha, e chegou na cidade e falou, pessoal, eu fui no poço agora. Você imagina, a fama dela não era boa, né? Eu fui no poço e encontrei um homem. Assim, é nada. É nada. Você já casou 5 vezes, está com o homem dos outros, agora encontrou um 7º homem. Quer dizer,
que você mais encontra na vida é homem. É como se o pessoal estivesse dizendo para ela isso. E ela falou, então, mas esse é diferente. Esse parece que é profeta, porque ele me contou tudo que eu fazia. A vida dessa mulher e o sentido simbólico disso é muito bacana, porque é como se a vida dela tivesse muito nessa agitação, em mania, sabe? Fazendo, para ver se isso dava conta da vida. E ela fala, olha, esse cara me contou, esse homem, ele me disse tudo o que eu fazia. Ele me disse a forma que eu vivia, ele não me conhecia. Vocês estão dizendo que vocês me conhecem. Já viu eu por aí, já viu eu arrasando casamentos, enfim. Mas ele não me conhecia e ele é judeu. A pessoa falou assim, como a gente está sem novidade na cidade, que não tem parque, não tem cinema, vamos ver o que esse cara, se ele disse também tudo que a gente fazia. E aí essa galera vai para lá e Jesus dá um novo discurso e aí essa galera fala assim, eu sei que o senhor está de passagem, eu sei que geralmente o senhor não foi bem-vindo, não era bem-vindo aqui na nossa cidade. Teve uma outra ocasião que Jesus tentou passar por uma cidade samaritana, pediu que os discípulos fossem preparar lugar, e no Evangelho de Lucas está escrito lá que eles não aceitaram, e Jesus não pôde entrar na cidade. Então é uma nova tentativa de Jesus, quando ele entrou agora, a convite do próprio povo, porque eles falaram assim, passa alguns dias com a gente, explica melhor o que está acontecendo. Diz o texto que Jesus passou 2 dias naquela cidade, anunciou a mensagem de salvação ali, e num dado momento, aquela mulher passou a ter um reconhecimento social muito bacana naquela cidade, por conta da conversão dela, e a galera falou assim, olha, mulher, e a Bíblia também não diz o nome dessa mulher, mas mulher samaritana, e diz para ela assim, olha, antes a gente procurou esse tal de Jesus, porque você nos contou aquela história. Você nos contou da tua experiência com ela. Agora, a gente acredita em Jesus porque a gente está percebendo que ele é o Salvador do mundo. E é curioso porque esse é o primeiro momento no relato dos evangelhos em que Jesus foi reconhecido antes da semana da paixão como Salvador do mundo. E quem fez esse reconhecimento foi justamente um povo assim de segunda categoria, os samaritanos. Foi justamente o povo excluído, foi a galera da periferia, assim. Galileia era periferia, Jerusalém era o centro, né? Judéia era essa estado de São Paulo. O norte era uma espécie de periferia ali da região. Então, é justamente esse povo que teve essa experiência com Jesus e foi percebendo que a missão dele era mais do que dar a água do poço. Foram percebendo que a vida, ela não pode nos aprisionar por conta do nosso passado, por conta do passado do nosso povo, por conta do nosso próprio passado. Aquela mulher era uma espécie assim das mais desafiadoras da época para um judeu, e para um judeu como Jesus, que era também considerado um rabino, um mestre. Uma mulher não judia, pecadora e marginalizada. Uma mulher sozinha, com uma história de sofrimento, 5 maridos, um relacionamento atual com alguém que não assumiu. Sabe aquele relacionamento que o cara sempre diz que vai assumir, mas tem 10 anos que não assume? E aí a pessoa fica no relacionamento e... Não, cada vez foi um motivo. Uma vez ele ficou desempregado, outra vez a mãe adoeceu, outra vez a mãe foi curada, outra vez o pessoal viajou para os Estados Unidos. Então a pessoa nunca assume a relação. Vai ficando ali numa situação subjugada. E aí a gente se pergunta o que essa mulher, na história particular dela, o que ela buscava nesses relacionamentos. E ao que parece, ela vivia nessa relação de coisa com as pessoas. Ela era um objeto, ela tentava encontrar na sensualidade dela e nas relações amorosas esse lugar de sentido, mas isso não dava conta, isso embaraçava, ela vivia num ciclo que não funcionava. Era tipo atualmente, assim, na geração bem século XXI, cidade de São Paulo, quando você vai mudando o tempo inteiro de parceiro ou parceira, e você vai só atualizando as fotos no Facebook, porque as frases são as mesmas. Eu amo, é a pessoa da minha vida agora. E o ano seguinte a frase é a mesma, só que a outra pessoa é outra já, né? Aí daqui a 10 anos já é o 20º. É outra e tal. Agora é a vez, agora é meu momento, agora vai, agora... E não vai, não tem agora. O que alguém está buscando nesse tipo de relação? E aqui eu estou indo para além da questão moral, quer dizer, o que esse alguém está se machucando? É como se Jesus estivesse dizendo para essa mulher, por que você se fere tanto? O que você está buscando e
E por que você faz tanto mal a si mesmo? Por que o teu passado te aprisiona tanto? A gente não tem detalhes da história dessa mulher. A gente não tem assim, como foi a relação dela paterna, como foi a relação dela materna, como foi a relação com os irmãos, qual o lugar de sentido que a família dava para ela. Será que ela é aquela figura que é a ovelha negra da família? Ou será que ela é aquela que sustenta todo mundo? Ou será que é aquela que é criticada por todo mundo? Ou será que é aquela que é admirada? Então, tudo isso vai afetando a nossa vida. E eu volto ao que eu coloquei no início. A proposta daquela senhora, para mim, é impossível, porque eu não tenho como dizer de mim sem dizer do meu passado. No Evangelho, a nossa experiência de espiritualidade também, ainda que ela se dê no presente, mas ela traz uma história pregressa. E muitas vezes o nosso lugar de sofrimento foi a própria comunidade de Jesus. Às vezes o nosso lugar de sofrimento foi a própria relação com Deus, o próprio modelo de espiritualidade no qual aprendemos e no qual nós fomos domesticados, porque literalmente foi isso que aconteceu. Então, a gente aprendeu um modelo de um Deus rigoroso, de um Deus que quer nos punir o tempo inteiro, de um Deus que não respeita a nossa história, de um Deus que exige de nós sempre alguma coisa impossível, e a gente vai rompendo com o verdadeiro Deus, porque o Deus do nosso passado é um Deus com quem eu não quero me relacionar no presente. Esse modelo de espiritualidade me oprimiu muito, eu não consegui dar conta. E aí eu vou rompendo e vou procurando esse sentido em outras coisas. Mas em outras coisas, em outras relações, em outros contextos, em outras situações que não vão dar conta. Porque a sede que existe dentro do ser humano só pode ser suprida pelo poder do Evangelho. Só pode ser suprida pela presença poderosa do Espírito de Deus. Nenhum relacionamento vai dar conta de quem Deus é e do sentido que Deus tem na história da humanidade. Nenhum status social vai dar conta e vai suprir a necessidade e o vazio que o homem carrega dentro de si. Depois do Éden, a gente ficou ferrado. Depois da expulsão do Éden, a vida se desestruturou. Nada mais é como deveria ser. E a gente criou, inclusive, em relação a Deus, uma relação objetal também. Deus é uma coisa e eu sou outra coisa. Eu esqueço que eu sou pessoa, sujeito de uma história, e de que Deus também é pessoal. Só que é uma pessoa eterna, incriada, Senhor da história, que está sobre tudo e todos, mas fez uma escolha de habitar entre nós. Por meio de Jesus, e depois, quando Jesus foi assunto aos céus, por meio do Espírito Santo. O Espírito de Cristo decidiu habitar em nós para dar sentido à nossa vida, para resgatar quem a gente é, para resgatar a nossa história, para curar a gente de nossas dores. As dores estão paralisando a gente. E aí é curioso, porque depois que essa mulher divide tudo isso, Jesus disse, olha, o Pai está procurando você. O Pai agora já está para além do lugar de adoração, de se esse povo é mais santo ou menos santo. O Pai procura você. O Pai procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Deus continua procurando o ser humano, com a história de cada um, com respeito ao que a gente viveu. Tenham sido experiências boas ou ruins. O Pai continua nos procurando. Mas enquanto a gente não permitir ser encontrado por Deus, ser encontrada por Deus, a gente não vai conseguir dar conta da vida. Porque não é possível dar conta da vida sem Deus. Semana passada nós panfletávamos aqui na Vila Mariana, ali perto do semáforo, e um cara me parou e ele começou a trocar ideia, e falou, sua igreja é política, e começou a trocar ideia, falou, a nossa salvação vai vir do social. Eu falei, nunca veio. Você conhece essa história? Nunca veio do social. O social faz parte, tem que atuar no mundo, mas nunca veio do social. Porque o ser humano não presta. Ele ficou olhando para mim. Eu e você, a gente não presta, a gente não vale nada. E estava ele, a cachorrinha dele, os três olhavam, provavelmente ela mais inteligente de nós três, mas assim, não dá conta.
A gente não pode criar uma expectativa numa estrutura que é política. A gente não pode criar uma expectativa numa estrutura que é uma estrutura social. A igreja tem sim sua responsabilidade, a comunidade de Jesus tem que atuar no mundo aqui e agora, ser sal, ser luz, parar, se mobilizar no sentido de barrar a destruição do mundo, mas a nossa salvação tem que estar no poder do Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo entendeu quando ele vai dizendo do apostolado dele, quando ele vai dizendo de em algumas igrejas da Ásia Menor que estavam rejeitando o Evangelho, que estavam rejeitando o apostolado dele. Ele disse: se eles foram chamados, eu mais ainda. Se eles estiveram com Jesus encarnado, eu estive com ele ressuscitado. Não reencarnado, tá bom? Ressuscitado. Então, assim, eu estive com ele 14 anos e a gente trocava ideia. Ele me levou a um lugar lá, um terceiro céu, um lugar lá que a gente não vai falar sobre isso. Mas, assim, eu tive experiência com ele. E vou dizer para vocês, currículo eu tenho. Ele tinha um pós-doc da época. Ele falou assim: eu considero tudo como esterco, por conta do poder do Evangelho, que foi o poder do Evangelho que me transformou. Não é a ciência, ainda que ela seja útil, ainda que ela seja importante, ainda que ela ajude muito o desenvolvimento da humanidade, especialmente no aspecto de saúde. Mas só quem pode dar vida eterna é Jesus. É um encontro com Deus que transforma a nossa história e que nos ajuda a gente lidar com o nosso passado. A gente só pode ter integridade plenamente se a gente tiver sido alcançado pelo poder do Evangelho de Jesus. Sem o Evangelho de Jesus, não tem como dar conta da vida. A gente vai cair na destruição, a gente vai cair no vazio, porque é o Evangelho de Jesus que pode trazer o maior impacto possível na história da humanidade. Então, a gente pode sim vencer nosso passado, a gente pode vencer nossas experiências ruins, mas a gente precisa de Jesus, a gente precisa nos reconhecer em nossa própria história, a gente precisa integralizar ou integrar quem a gente é. Não dá para ser mais dividido, sabe assim? Eu sou uma coisa, eu acredito, mas não acredito, não dá. É o morno, sabe assim? Então não dá. Eu preciso ter um compromisso com Jesus, eu preciso permitir que o Evangelho transforme a minha vida. Foi isso que essa mulher fez e é por conta disso que, na experiência de Jesus, ela foi aprendendo a trocar o reino da necessidade pelo reino do sentido, pelo reino que transcende, pelo reino que tem, sim, poder especial para trazer paz ao nosso coração, para dirigir a nossa vida, para nos fazer bem, para transformar a nossa maneira de pensar, para transformar a nossa maneira de sentir. E é por isso que certa vez, Jesus estando lá com a multidão, ele disse: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, a minha interpretação das Escrituras, a forma como eu vejo o reino, e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Só aí, quando vocês aprenderem de mim, vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém.